Opa pessoal, eu sou Ícaro e o Superman ele foi o primeiro grande super-herói a ser criado lá em 1938, na famosa Action Comics número 1. E desde aí o personagem ganhou anos e anos de várias histórias com uma cronologia que se tornou bem confusa com o passar do tempo, não só dele, mas como de outros diversos personagens do universo DC. É por isso que de vez em quando a editora ela sempre encontra alguma maneira de rebutar suas histórias para tentar atrair novos leitores. E é justamente sobre isso que eu vou falar hoje, usando como base aqui esse grande clássico, Superman, o Homem de Aço, escrito e desenhada por John Byrne, que ficou muito tempo conhecida por ser a origem definitiva do personagem, Mas então, já vai deixando de enrolação, já se inscreve aí embaixo, ativa o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo e deixa o like também que ajuda demais o canal a crescer. Mas então, é isso, Roda a vinheta. Bom, durante os anos 80, o universo, ou melhor, o multiverso DC estava uma bagunça por si só. A cronologia estava muito confusa, haviam muitas terras paralelas e histórias que não se conectavam. E foi por isso então que eles tiveram a brilhante ideia de meio que recontar algumas histórias desses personagens, e reformular completamente esse universo. Mas isso não podia acontecer do nada, era necessário uma justificativa para fazer meio que esse reboot. Foi aí que em 1985 aconteceu a Crise nas Infinitas Terras, o maior evento das histórias em quadrinhos, uma mega saga que mudou completamente o multiverso DC, que serviu para botar ordem na casa. Após o final da crise, vários desses personagens tiveram suas origens e histórias recontadas. Foi assim que a DC chamou grandes nomes das histórias em quadrinhos para assumir essa responsabilidade. Então a Mulher Maravilha ela ficou com o George Pérez, que escreveu uma fase excelente, o Batman ficou com o Frank Miller, que fez Batman Ano 1, e o Superman ficou nas mãos de ninguém mais e ninguém menos que John Byrne, que escreveu e desenhou esse arco do Homem de Aço. Ele era um roteirista e desenhista de mão cheia, que já havia trabalhado na Marvel fazendo uma fase duradoura do Quarteto Fantástico e também participou, juntamente com Chris Claremont, da reformulação dos X-Men. Só que dá pra dizer que o trabalho que ele faria com o Superman seria o mais arriscado que ele havia feito até então, porque aqui ele teve a liberdade e a coragem de reformular o primeiro super-herói criado. Então ele mudou bastante coisa do que a galera conhecia do personagem até então. Acho que a mudança mais drástica foi em relação aos seus poderes, já que ele foi bem nerfado comparado ao que ele era antes, já que o Superman do pré-crise ele era capaz de mover planetas, e esse Superman do pós-crise ele também é bastante forte, obviamente, é uma característica crucial do personagem, mas sei lá, um míssil é capaz de fazer um estragozinho ali nele, por exemplo. Só que o Byrne ele também deixou o herói bem mais humano, explorando muito essa faceta do personagem. Houveram também várias mudanças em relação aos seus personagens de apoio, como a Lois Lane, que ganha bem mais destaque e tem uma personalidade bem mais forte nessas histórias, sendo aquela jornalista convicta e determinada, largando de vez aquela mesma história da donzela em perigo. O Lex Luthor antes era um cientista louco, e aqui ele passou a ser um milionário muito inteligente. Fora também o fato de que os pais do Clark se encontram vivos. Essas foram mudanças que na época não foram muito bem vistas, mas com o decorrer do tempo ajudaram a moldar a figura do Superman como a gente conhece nos dias de hoje. E eu acho que foram mudanças bem válidas na mitologia do personagem. Mas bom, falando aqui da história em si, ela conta a origem do Superman começando em Krypton, que está prestes a explodir por conta de uma reação em cadeia no seu núcleo. Krypton tinha uma população extremamente avançada que controlava até o tempo das coisas. Nada ali acontecia por acaso. Sempre que chovia era porque eles queriam, o que levou eles a se tornarem uma sociedade fria e insensível, abdicando muito das emoções. E isso é um detalhe muito interessante porque é justamente o fato deles terem se tornado uma sociedade assim que despertou essa vontade do Jor-El de recuperar esses sentimentos mais humanos, que há anos Krypton havia perdido. É por isso que ele decide então enviar o seu filho, Kal-El, à Terra. E já na Terra temos toda a parte dos pais do Clark encontrando ele, descobrindo os seus poderes que se manifestam por conta do Sol Amarelo da Terra, passando pela adolescência em Smallville e pela descoberta de onde ele veio. Esse é um momento muito legal do quadrinho porque o Byrne ele nos mostra muito a relação que o Clark tem com os pais dele, que é crucial para moldar o caráter do personagem, que decide usar então esses poderes não para benefício próprio, mas para ajudar os outros. Inclusive, é a mãe dele, a Martha Kent, que faz o seu uniforme de Superman. E tudo isso acontece na primeira edição, sendo basicamente só uma introdução da origem do personagem. Já na segunda, a gente vê ele logo
logo indo pra Metrópolis, onde se explora muito a relação dele com a Lois Lane, que vive perseguindo o Superman atrás de uma entrevista, né? E tem até ali uma rixa com o Clark. Tem uma parte que é muito boa, que ela se coloca em perigo só pro Superman salvar ela, e ela tem meio que uma conversa com ele, só que no final acaba sendo revelado que o Superman sabia o tempo todo que ela mesma tinha se botado em perigo. E é muito interessante porque ele é que consegue construir uma química imensa entre esses dois personagens. A terceira edição já é um crossover com o Batman, onde o Azulão vai pra Gotham justamente para confrontar o Morcegão. Só que eles acabam se juntando para deter uma vilã ali, e ambos eles meio que discordam um do outro, mas se respeitam como super-heróis e combatentes do crime. Essa é uma edição muito legal justamente por mostrar essas diferenças entre esses personagens, mas ao mesmo tempo também mostrar suas semelhanças, que querendo ou não, são a maior dupla dos quadrinhos. Depois também há 2 edições ali que focam bem mais nos vilões do Superman, principalmente no Lex Luthor, com direito até a criação do Bizarro, que foi o primeiro grande embate físico que o Superman teve ali. Inclusive tem uma hora muito boa que a Lois, ela tá muito brava com o Lex, e ela acaba dizendo que ele parece muito com o Gene Hackman, que fez o Lex Luthor lá nos filmes do Christopher Reeve. Então essas 2 edições focam muito nisso, e principalmente nessa inveja, nesse ranço que o Lex tem pela figura do Superman. E a última edição dessa história é quase como se fosse um epílogo, mostrando o Superman voltando para Smallville para visitar os pais. Ele acaba reencontrando a Lana Lang, que foi o seu primeiro amor durante a adolescência, e vendo ali o fantasma do seu pai de Krypton, né, o Jor-El, que revela tudo sobre o planeta. O que faz o Clark ele refletir muito. A história ela termina basicamente com uma linha de pensamento contínua do Superman, assumindo sim as suas origens kryptonianas, mas entendendo que foi a sua criação na Terra que transformou ele no que ele é hoje. Porque acima de seus poderes, de suas capacidades, ele é um ser humano. Eu gosto muito da forma como o Barney ele consegue abordar esses temas em todas essas edições. Cada edição é focada em um aspecto específico do personagem, introduzindo toda uma nova base para novos leitores, mas mantendo a essência do que é o Superman. Ela explora as temáticas e os personagens de uma forma bem mais moderna e diferente. O Barney ele trouxe várias coisas novas que fizeram diferença na história do personagem. Inclusive tem uma parte muito boa que mostra como ele se barbeia. E bom, por muito tempo o Homem de Aço foi considerada a origem definitiva do personagem, né? Porém, anos depois essa história sofreu algumas alterações com outros escritores, né? Fazendo histórias como, por exemplo, O Legado das Estrelas e Superman Origem Secreta. Mas o trabalho que o Barney fez aqui continua sendo muito influente até os dias de hoje. Tanto é que quando aconteceu o Flashpoint, o universo DC foi rebootado novamente e chegaram os 952, a galera não gostou da abordagem que eles trouxeram aqui para esse novo Superman. Foi por isso então que eles decidiram matar esse que havia sido criado nos 952 e trouxeram de volta o Superman do pós-crise no universo DC Renascimento. Eu não falei muito da arte desse quadrinho em si, mas ela é muito boa. O Barney é um desenhista de mão cheia que nos entrega vários painéis lindos, composições visuais fantásticas, com um traço que definiu o herói até os dias de hoje. Essa edição que eu tenho aqui é a da Eagle Moss, daquela coleção que formava um desenho fazendo lombada. E é uma edição bem interessante porque todos esses encadernados da Eagle Moss sempre vêm com uma história extra. E a história que eles escolheram para botar aqui nesse encadernado é justamente a Action Comics número 1, que dá um contraste bem interessante em ver o início e uma abordagem mais moderna do personagem. Atualmente é um pouco complicado achar essa história para vender, mas ela saiu nessa versão da Eagle Moss e também saiu no formato saga pela editora Panini, no primeiro volume, mas que também se encontra esgotado. Então, caso você queira adquirir essa história, né, tem esse encadernado da Eagle Moss e a saga, mas você só vai achar mesmo online ou em sebos. Mas é uma história que vale muito a pena você correr atrás, né? Principalmente por conta de sua influência e também porque o filme do Superman está chegando aí e é uma história muito boa para você conhecer a base e as raízes desse personagem. E se você curtiu ver como o Barney ele reestruturou completamente o personagem do Superman, eu recomendo também que você veja como o Frank Miller fez quase a mesma coisa com o Demolidor, só que de uma forma muito mais drástica, dando completamente a identidade que ele tem hoje desse herói mais sombrio e complexo. E por falar em recomeços e interpretações, também não dá para deixar de fora o novo universo Ultimate da Marvel, que tá trazendo várias versões repaginadas dos personagens que a gente já conhece, né? Então é muito bacana dar uma conferida nisso, mas então eu vou ficando por aqui. Valeu, até a próxima aí. Bazingar!